A gente segue falando de economia, porque o rotativo do cartão de crédito é a modalidade considerada por especialistas a mais cara do mercado, com juros médios acima de 400% ao ano. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou o economista James Brito, ele que está aqui no nosso estúdio, vai explicar um pouco mais, principalmente para quem usa cartão de crédito e não entende muito sobre juros, é para fazer um cálculozinho, para não entrar no vermelho, porque muita gente, né, especialista, às vezes utiliza esse dinheiro de plástico sem limite e depois sai uma situação complicada. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia a todos. Realmente o cartão de crédito ele tem sido um vilão, né? E a gente percebe que, embora em determinadas circunstâncias possa ajudar, né, o consumidor, mas quando é utilizado sem controle a gente tem um problema. Então, assim, é como a gente estava falando aqui, esse rotativo é um dos juros mais caros do mercado. Então é preciso que as pessoas entendam como é que funciona esse juro. Explique para a gente. Exatamente. O rotativo, na realidade, do cartão de crédito é a modalidade que tem o maior juros, né, do mercado, e o rotativo ele funciona de forma que o consumidor ele deixa de pagar, né, a fatura do seu cartão de crédito, né? E aí, por 30 dias, né, quando não é paga essa fatura, incide um juro que, ao ano, ele chega aí, em média, a 400%, né, da dívida do cartão de crédito. E vem aumentando gradativamente a cada mês, não é isso? Exatamente. A gente percebe que agora, né, a gente está com a média aí de 445, né, no mês de agosto, ao ano, né, fechou aí essa média dessa taxa anual, porque é um acumulado. Na realidade, o cálculo que é feito dentro desses juros, ele incide sobre os juros compostos, o que traz mais complicação em relação ao aumento dessa dívida com o passar do tempo, né? Então, esse juro composto ele é um juro incidindo sobre um juros. Então, quando chega essa situação, economista, a pessoa fez mais compra do que devia ou aconteceu imprevisto e não vai ter como pagar o total da fatura no final do mês. Qual a recomendação? É pagar o mínimo do cartão, que aí vai gerar esse juro rotativo, ou ligar para a central e pedir esse parcelamento? O ideal é não cair no rotativo, né? Então, quando você paga o mínimo, você automaticamente cai no rotativo. Então, o ideal é que você negocie essa fatura, esse débito, né, para que não caia no rotativo, certo? Aqui a gente tem uma formulazinha simples que o consumidor pode entender como é que funciona o cálculo desse juro, certo? A gente tem, por exemplo, uma média aí de taxa mensal de 15,33% ao mês de um banco comercial, certo? Que existe no mercado. E quando você divide essa taxa de 15,33% ao mês, que ela vem representada lá na fatura do seu cartão, você vai ter aí um valor de 0,1533 e aplicado nessa taxa em vermelho, nessa formulazinha em vermelho, certo? Você vai ter aí uma taxa anual, né? É elevado a 12, por quê? Porque são 12 meses. Então, quando você tem uma formulazinha para cálculo anual, né? Quando você quer transformar esse juro mensal em anual, você não simplesmente multiplica por 2, mas como é juros compostos, você eleva a 12 pelo fato de serem 12 meses. Então você vai cair aí numa taxa, aplicando a formulazinha, matemática simples, né? Você vai chegar aí no percentual de 453,74% ao ano, né? A uma taxa de 15,33% ao mês. Então, o que você comprou aí se multiplicou, não sei, com 4 vezes, né, o total. Exatamente. A gente, inclusive, tem um exemplo de como é que é na prática, quando chega a fatura. Olha aqui, a pessoa que fez uma compra de R$1.000 e aí ela foi para o rotativo, o que aconteceu? Foi para o rotativo, incidiu nos juros compostos, significa dizer que ela deixou de pagar R$1.000 numa fatura do cartão por pagar o mínimo, que não é o recomendável. Uma taxa de juros aproximadamente 15% ao mês, ela pagou aí R$1.150, né? 3 meses depois, R$1.520, um ano depois vai para R$4.450, ou seja, mais de 4 vezes o valor
que ela devia no cartão de crédito. Olha aí, a compra de R$ 1.000 foi para R$ 4.450. Inclusive, agora o presidente Lula ele sancionou uma lei que estipula um teto de 100%, né, desse juro do rotativo no prazo de um ano. Como é que o senhor avalia? Realmente é justo, especialista? Na realidade, é uma preocupação do governo, né? Por quê? Porque o consumo com o cartão de crédito ele representa 40% dessas compras, né, do brasileiro. E aí a preocupação é que esse rotativo, né, está negativando as pessoas, trazendo complicações no consumo. Então, a ideia é retirar esse rotativo, né, reduzir a taxa de juros a 9% ao mês, né, para os parcelamentos que não mais incluiriam o rotativo, mas sim o parcelamento daquela fatura quando o consumidor deixa de pagar, né, aquela fatura daquele mês. Então, tira-se o rotativo, né, reduz-se a taxa de juros para não desestimular o consumo, ou seja, para não fazer com que as famílias deixem de consumir mesmo utilizando o cartão de crédito. Quando elas não podem pagar, automaticamente incide ali o parcelamento, mas não entra no crédito rotativo, ou seja, acaba com o rotativo, parcela as dívidas daquele cartão e há uma taxa de juros menor, a 9%. Agora, às vezes, esse parcelamento, ele também bloqueia o cartão, né? Muitas famílias, às vezes, ficam sem usar, por isso que, às vezes, prefere pagar o mínimo do que fazer o parcelamento, já que vai ficar esse tempinho sem usar cartão de crédito. Isso. Mas, pelo menos, essa iniciativa do governo é válida, né? É válida pelo fato de que existe uma preocupação no consumo, né? Isso mexe com a economia como um todo, porque se o consumidor deixa de comprar, né, para-se a engrenagem da economia. Então, a ideia é que o consumo não acabe, não pare, até porque uma representação de 40% é algo bem significante em termos de consumo para as empresas, né? Não deixam de vender, certo? Mas, de certa forma, existe um cuidado e uma preocupação justamente do governo é de não diminuir o consumo mesmo utilizando aí o cartão de crédito. Mas para ser bom para todo mundo, especialista, é preciso de algumas dicas partindo do consumidor, não é isso? Exatamente, sempre é bom, né? Alguma dica em relação a esse sentido. Quem hoje, por exemplo, está com algum problema relacionado aí ao crédito rotativo, né? Recomenda-se que utilize outras fontes para que você financie essa dívida a uma taxa de juros menor. Por exemplo, você pode recorrer ao CDC, o crédito direto, pode recorrer a outras fontes de financiamento, algum consignado, para sanar essa dívida do rotativo, do cartão de crédito, né? Ou seja, fazer um empréstimo para pagar o cartão de crédito, que o juro é menor. Exatamente. A ideia é diminuir, né, os juros por meio de um outro financiamento para liquidar o de maior juros, que é o do rotativo. A gente viu que é um vilão realmente quando se trata de juros aí a 450% ao ano, é muito complicado. É o mais caro, a modalidade mais cara que existe no mercado em termos de crédito. Então, a ideia é pegar aí um outro financiamento com a taxa de juros menor, sanar essa dívida no rotativo, né, e zerar e começar aí a se programar financeiramente. Isso aí quando cai no rotativo. E também tem uma dica antes de cair nesse rotativo, né? Ter o pé no chão, não é isso? Exatamente, a educação financeira que nós sempre precisamos, né? Brasileiro precisa da educação financeira, está sendo inserido aos poucos aí na escola, mas eu acho que ainda tem que ser mais agressiva essa ideia da educação financeira nas escolas, até porque isso faz parte de um planejamento. Então, quando a gente aprende a planejar, a gente aprende a seguir, a se disciplinar. Então, a gente tem que disciplinar nas questões financeiras também. Ok, a gente agradece pelas suas informações, seus esclarecimentos, o economista James Brito, que nos ajudou muito, né, explicando para quem está em casa, que usa muito cartão de crédito e às vezes, né, fica aí endividado sem saber o que fazer. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço. Bom dia.